Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 7 de março. No 7 de março de 1808, imagine que o Rio de Janeiro se tornou capital de um país europeu, com a chegada da rainha de Portugal, Dona Maria, e o príncipe regente, Dom João. O Brasil passou a ser a sede do Reino de Portugal e Algarves. Foi o caminho para a independência, porque deixou de ser colônia, passou a ser a sede do reino português. E depois voltar a ser colônia, em 1822, não dava, né? Aí o príncipe Pedro disse, não, esse país vai ser independente, influenciado pela mulher dele e pelo José Bonifácio. João, que depois se tornou João VI com a morte da rainha, a rainha Dona Maria, ele espionou Napoleão e enganou Napoleão. Não é pouco. Estou dizendo isso porque está cheio de preconceito contra ele. Alguns historiadores ainda eram um bobão, que ficava comendo coxa de galinha. O bobão enganou Napoleão. Vamos lá, então. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é uma pergunta. Por que o governo não quer uma CPI no Congresso de deputados e senadores? Está enlouquecido, fazendo de tudo para as pessoas retirarem assinaturas. Inclusive, o que se ouviu hoje em Brasília é que o governo está ameaçando que não libera emenda para deputado que assinou a CPI. Gente, qual é o problema? Houve invasão e vandalismo nas sedes dos três poderes. Foi um fato político importante. Foi, como eu disse aqui, não é um fato de delegacia de polícia só. É um fato de Congresso dos representantes do povo brasileiro examinar as causas, as origens, as consequências, o porquê, quem. Por exemplo, hoje eu conversei com mais uma pessoa que está em liberdade condicional, né, em prisão domiciliar. Foi presa, foi posta no vagão rumo a Auschwitz, no ônibus, na frente do QG do Exército, por militares do Exército. Ficou lá num ginásio da Polícia Federal, provisoriamente, e essa pessoa garante que uma senhora morreu nos braços dela, que me explicou, teve uma crise de pânico, algo assim, começou a gritar e teria recebido calmante dos atendentes, alguma coisa, talvez em excesso, e ela apagou completamente, segundo essa pessoa. E que 2 jovens tentaram acabar com a vida e um conseguiu, segundo ela. Então, acho que CPI é para apurar essas coisas também. E que teria mais uma terceira pessoa que chegou a me dizer, basta ir ao cartório de registro civil, né, para constatar isso. Eu estou apenas dando aqui o palpite que eu ouvi de uma pessoa que está em liberdade condicional e a necessidade de investigar isso, se é boato, se é visão que a pessoa teve, se é impressão que não é, que se desminta e se demonstre isso. Porque fica a dúvida. E é justo que haja dúvida. Porque só agora o ministro Alexandre de Moraes está autorizando aí deputados como o Nicolas, o Sanderson, alguns deputados a irem, só eles, visitar os presos, como já foi o Magno Malta e outros, né? Para saber as condições das pessoas que lá estão, que é muito justo. Agora, é preciso que os nossos representantes,
os nossos mandatários, que deem uma satisfação a nós mandantes, investigando, chamando as pessoas para deporem numa CPI, para darem mais informações. Todas as pessoas que tiverem alguma ligação com as raízes, com as causas, com o financiamento, com o transporte, com o acampamento, com as manifestações, com a invasão, com o quebra-quebra, com a segurança dos prédios, com medidas preventivas ou não, gente cúmplice. Queremos esclarecer, porque foi um fato assustador. Um fato importante, um fato assustador, que não pode se repetir. Então, para que não se repita, se investiga. Agora, eu não consigo entender por que o governo não quer que uma comissão parlamentar investigue no foro político, que é o foro próprio para isso, porque foi um fato político, além de criminal, né? Eu vi ontem uma declaração do presidente da República. Eu já vi o presidente reclamando que pessoas estão comendo demais. Não sei se é gordofobia isso, né? Que é uma questão de pessoas especializadas em nutrição, né? Nutricionista. E é certo, não se deve comer demais. Agora ele está dando conselhos para os idosos, mandando levantar do sofá. Ele até usou um termo meio chulo, meio vulgar, que eu não uso aqui. Sair do sofá e ir caminhando à padaria, que tem que caminhar. Eu, felizmente, tenho degrau aqui em casa, eu subo 10 andares por dia. Isso é muito bom para a circulação, né? É um conselho, mas assim, uma coisa assim meio desprezando, né, no modo como disse, sai daí do sofá e caminha até a padaria, parece desrespeitoso, para de ver bobagem na televisão. É um bom conselho, mas são conselhos que a gente diz com jeito, principalmente porque há o Estatuto do Idoso, né, que exige respeito. O presidente considerou que está tudo bem com o deputado Juscelino Filho, aquele que asfaltou, pegou verba dos nossos impostos e asfaltou a estrada que vai para a fazenda dele, onde cria cavalo. Segundo o Estadão, está em nome de Laranja. Depois pegou o avião da FAB, foi para São Paulo para justificar, deu uma passada na Anatel, na Claro, na Embratel, e depois foi lá para Boituva, para leilão de cavalo. Mas deu explicação ontem para o presidente da República, o presidente aceitou plenamente. Só que está muito claro por que aceitou, né? Porque o partido desse ministro das Comunicações, que é o mesmo partido da ministra do Turismo, é a mulher daquele prefeito lá do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu lembro o nome do município, né, que inclusive disse que foi apoiada por milícia e tal, é também do União Brasil. E o União Brasil é a terceira bancada em número de senadores e a terceira bancada em número de deputados. Tem 10 senadores, se não me engano, 11 e 59 deputados. Agora, o Elmar Nascimento, deputado Elmar Nascimento, que é o líder da bancada na Câmara, disse assim, não, o União Brasil continua independente do governo. Como assim? Tem 2 ministros independentes do governo? Eu não entendi bem. Tanto que o presidente Lula aceita tudo porque precisa dos votos desses 11 senadores e 59 deputados. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pediu que o ministro fosse exonerado. Todo mundo ouviu ela dizer isso.
porque não podia fazer isso, pega mal para o governo, né? Bom, eu hoje ouvi uma informação de Ana Inês Fachin, lá de Bento Gonçalves, do Nós, o Povo, né, sobre aquele caso. Eu não falei aqui porque não estava a par do assunto, porque eu não entro em fria de narrativas que estão no noticiário, né? Eu tenho que receber noticiário com os 4 pés atrás, né? E da história do trabalho escravo. Aí ela lembra que 200 trabalhadores que ficavam num alojamento, né, para descansar, para comer, para dormir, né, que fica a 300 metros de Justiça do Trabalho, de delegacia de polícia. E, no entanto, diz a notícia que um deles foi denunciar, foi a pé para Caxias do Sul, a 56 quilômetros de distância, denunciar. Muito estranho que um trabalhador safo vá a pé, cheio de posto de gasolina, para pedir carona para um caminhão, né? Para o caminhoneiro, mas tudo muito estranho. Atingindo 3 vinícolas, 2 cooperativas de pequenos produtores. Tem uma que tem 1.500 sócios, minifundiários. O latifúndio lá é 80 hectares. Né? Então, está tudo muito estranho. Estão investigando, né? Vão apurar o que há, que eles trabalhavam de graça, não eram pagos, eram obrigados a trabalhar. Mas é um negócio muito estranho. Essa história aí que apareceu por lá, e fica aqui o registro, graças a Ana Inês Fachin, que fez um relato muito claro dos indícios e dos fatos, né? Que não tem julgamento nisso. Eu estava pensando, né? Tinha visto, no domingo foi morto aquele Pedrinho Matador. Ele mesmo disse que matou 100. Eu vi em algum lugar que teria matado 71. Inclusive o próprio pai na prisão, que matou a mãe. Começou empurrando, menino ainda empurrando um primo, tentou matar um primo numa moenda de cana. Mas, enfim, foi condenado a quase 300 anos de prisão e estava solto. Né? Tem gente aqui em Brasília que está presa sem ter sido condenada, né? E vice-versa. E aí, eu fico pensando, né? Ele foi morto domingo a tiros e depois ainda foi degolado, certamente uma vingança de alguém que ele matou. E a pessoa parece que ainda atirou com pontaria, porque consta que ele estava com um bebê no colo e o bebê não foi atingido. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte: ele matou 71, matou 100. Gente, e durante a pandemia, aqueles que impediram que as pessoas se tratassem, convencendo-as de que não havia tratamento para uma doença, o que é um absurdo, toda doença tem tratamento. E as pessoas morreram porque não se trataram. Quantos milhares? Só para a gente pensar a respeito, fazer uma comparaçãozinha das responsabilidades, né? Agora que o tempo está passando, e o tempo é o senhor da verdade, né? A gente começa a descobrir essas coisas. Bom, então ficamos por aqui hoje. Vamos terminar com uma boa notícia. Depois de 12 anos de negociação, o México abriu para a carne brasileira, habilitou 34 frigoríficos. Nós somos os campeões de rebanho, de exportação de carne. Exportamos só 1/4 parte do que a gente produz. E agora está havendo assim, um aquecimento do mercado asiático, que é muita gente. São bilhões de pessoas, né?
E outra boa notícia é que o laboratório do Canadá, sobre aquela história da vaca louca lá no Pará, informou que foi só um caso individual e restrito, sem contágio, que é uma cepa da vaca louca que não dá contágio, nem em ninguém, nem em outro animal. De Brasília, Alexandre Garcia.